Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Glau. Hoje eu vou falar sobre o fato de eu já ter sido policial federal, que é uma curiosidade de muita gente que não conhece a minha história, então eu vou falar sobre essa questão. Eu fiz um vídeo, que é o primeiro vídeo aqui do canal, que é importante que você assista, que resume a minha história ali como um todo, e eu vou contando aqui partes específicas, só que de acordo com o tema. Hoje eu vou falar do fato de eu já ter sido policial federal e por que eu saí. O que acontece? Quando eu fui para a Academia de Polícia Federal, eu conheci o meu noivo lá, que é o Diego. Também vou fazer depois um vídeo aqui contando a nossa história, como foi essa questão e tudo mais. E o Diego, ele já tinha essa coisa de gostar de trabalhar com concurso público, tá? Ele ainda não tinha iniciado tanto assim profissionalmente, mas ele já tinha essa veia de trabalhar com mentoria, marketing digital e tudo mais. A minha experiência com internet e tudo mais era assim... Eu já vendi roupa na internet, eu tinha um Instagram que eu usava mais para coisas fitness, então eu já tinha cerca de 80 mil seguidores antes de entrar para a PF. Eu já tinha cerca de 80 mil seguidores ali, mais galera que gostava de comida fitness e tal, que eu gostava às vezes de postar coisas sobre isso, que dei até uma parada na época de concurseira. E essa era a minha vida assim, em rede social. Eu tinha uns planejamentos futuros para coisas no empreendedorismo, coisas que eu ainda nem coloquei em prática, que está no papel, mas em breve eu penso em colocar no ar. Mas assim, conheci o meu noivo lá, a gente foi para a fronteira com a Bolívia, a gente morava em Guajará-Mirim. E a gente trabalhando lá na fronteira, o que aconteceu? A gente começou o Ouse Passar. Eu já tinha esse nome, que ele já tinha dado o pontapé inicial, mas era só aquela coisa de acompanhamento individual de alunos, planejamento para quem queria estudar PF, PRF. Só que aí a gente se juntou, eu e ele, a gente lá na fronteira, a gente já foi morar juntos e tal, e aí a gente conciliava o nosso trabalho de policiais federais com a parte ali de mentorias, e a gente fez uma mentoria também em formato de curso e tudo mais, e a gente trabalhava dessa forma. Chegou um ponto que graças a Deus a empresa cresceu bastante, principalmente aí por conta das redes sociais e tudo mais, muitos alunos, e a gente continuou conciliando trabalho na Polícia Federal com isso. E muitas vezes a gente sentia falta de ter uma qualidade melhor de internet, porque lá na fronteira ficava um pouco difícil, tem até uns perrengues que a gente passou, que depois eu quero contar aqui pra vocês, mas dificuldade com internet, dificuldade também assim, de ter disponibilidade de um tempo assim bacana pra gente se dedicar em relação a isso. A gente não tem um escritório nosso, como que eu tô aqui hoje, a gente tem um escritório nosso, a gente queria realmente mergulhar mais nesse projeto. E aí aquela coisa, né? Eu já tive depressão, eu sou uma pessoa que me entrego muito às coisas, e eu comecei a gostar mais do meu trabalho como mentora do que do meu trabalho como PF. Aí você pensa assim, por que você não gostou de ser PF? Não é que é isso, é que eu tinha até um cargo bacana, eu era chefe do núcleo de operações, eu era responsável pela comunicação social da delegacia, eu fazia muita coisa lá e eu gostava do meu trabalho. Mas sabe quando você tá trabalhando num lugar com a cabeça em outra, tá fazendo uma coisa com a cabeça em outra? Então, e quando tinha, por exemplo, operação, o policial federal ama fazer operação, porque assim, é o momento que ele vai viajar e tal. Tem uns que não gostam, questão de perfil, mas assim, a regra é gostar de você tá aqui, mas daqui a pouco ter que viajar para fazer uma outra coisa e tudo mais. E eu e Diego, a gente ficava com medo de a gente estar listado para ir para alguma operação por conta do nosso trabalho. A gente ficava assim, meu Deus do céu, se a gente tiver que ir para operação e no dia que a gente tem que gravar, e a gente tem que gravar, e a gente tem que fazer isso, e tem aluno falando e não sei o que, a gente começou a ficar com aquela agonia. Graças a Deus, como a empresa estava crescendo bastante, a gente teve ali um aporte financeiro bacana para a gente ter um respaldo assim por trás, não era nem para a gente especificamente, mas para que a empresa fosse crescendo. E a gente pensou assim, Diego até me falou, foi ele que deu aquele passo inicial, falou, Glau, vai chegar um momento que a gente vai ter que escolher ou a Polícia Federal ou o Ouse Passar. O que você acha? Aí eu falei assim, Diego, na vibe que eu tô hoje, com as minhas experiências de vida, como eu sou uma pessoa que já tive que já teve depressão, que sabe o que é chegar ao ponto dessa doença, principalmente pelo fato de não estar feliz com as escolhas, eu prezo muito por minha felicidade. Então, eu penso que sim, que daqui a um tempo, se eu tiver um aporte financeiro bacana, uma tranquilidade,
projetos bacanas, empresa rodando, por mim, eu vou pedir exoneração também. E aí Diego falou, beleza. E aí a gente ficou com essa ideia. Só que aí o negócio foi apertando ainda mais depois de uns meses. E aí chegou ao ponto da gente começar a ir trabalhar um pouco triste, de não ser aquela coisa assim, de realmente a gente tá ficando desgastado, sabe, com o trabalho da PF. E não era por conta do trabalho, era por conta dos nossos planejamentos e da nossa vida e da nossa empolgação com outro projeto. E aí eu falei, Diego, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter que sair antes de esperar esse 1 ano, 2, não sei. E aí Diego falou assim, Glau, eu acho que eu vou pedir para sair o quanto antes. E aí, se você quiser continuar, você continua. A gente vai, sei lá, a gente morava em Rondônia e a nossa remoção ia sair para o Acre. E aí ele falou assim, olha, aí se você quiser a gente vai morar lá no Acre e aí eu vou contigo, mas não como policial federal, vou ficar dedicada à empresa, você fica ali meio a meio. Só que, poxa, aquilo me deu uma coisa ruim, sabe? Eu ficava assim, caramba, eu vou... Por que isso? Qual o motivo disso? Ah, ficar mais um tempo para ter certeza. Mas aí a gente tomou a decisão e pensou assim, já sei, vamos falar com o nosso chefe? E aí a gente foi falar com o chefe. Quando a gente foi, ele falou assim pra gente, fiquem um pouco mais... Ele primeiro levou um susto, né? Não foi tão simples assim. Imagina, a gente chegar pro chefe e falar assim, olha, eu vou pedir a gente tá com vontade de pedir exoneração. Ele logo falou, vocês são doidos. Ele sempre fala isso até. Ele falou, vocês são doidos, por que vai pedir exoneração? Aí a gente explicou a nossa versão da história, a nossa visão em relação à empresa, que não estava dando, que não sei o que lá, que a gente também queria vir morar em outro lugar, a falta também de estrutura por questão da gente não conseguir crescer a empresa lá, a gente nem queria crescer a empresa lá, a gente queria crescer numa cidade maior, e eu não tinha vontade de voltar a morar no Rio. E aí Diego falou de vir morar em João Pessoa, eu gostei muito de João Pessoa, tinha vindo visitar, gostei bastante, pensei, caramba, morar nesse paraíso, imagina, coisa boa. E aí eu fiquei bem tentada a vir morar aqui também. E aí a gente falou, ó, a gente tem vontade de morar em outro lugar, fazer nossa empresa crescer e colocar nosso sangue nisso, sabe? E se for necessário, lá na frente a gente volta a estudar e passa no concurso novamente, ou nesse ou em outro, a gente tem gás pra sentar e estudar novamente, se for necessário. A gente só quer ser assim, não ficar amarrado por conta de algo sem estar felizes. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, o nosso chefe falou, vocês ficam 15 dias pra vocês pensarem. E aí a gente falou, beleza. Até o corregedor da Polícia Federal, lá do estado também estava no momento, conversou isso com a gente, falou, fiquem aí um tempo para que vocês vão pensando e vendo se é isso que vocês querem mesmo. E foi isso. E aí a gente ficou nesses 15 dias e cada dia que passava a gente tinha mais certeza, sabe? Que era a da nossa decisão. E foi interessante que quando a gente pediu exoneração, a gente falou, é isso. A gente até tem fotos que a gente pediu uma pizza, a gente comemorou demais e a gente pensou, caramba, a gente vai pra João Pessoa. E aí, nossa, foi uma coisa que tipo assim... Não é questão, como eu disse e repito, não é questão que a gente detestava aquele trabalho, era questão que a gente tinha um outro projeto e a gente estava só olhando para ele, assim. E graças a Deus, foi uma coisa que a gente conversou tanto com Deus e a gente tem todos os dias a certeza que a gente tomou a decisão certa. Hoje a gente está aqui em João Pessoa, já vai fazer um ano e uns 2 meses mais ou menos que a gente está aqui em João Pessoa, a gente montou nosso escritório, a gente montou nosso apartamento, vou casar agora em janeiro. E a gente pegou nossa cachorrinha e trouxe de lá, eu tô gravidinha, eu também não sei se eu ficaria tranquila de engravidar morando na fronteira, porque eu ia ter um pouco de medo, porque algumas cidades lá da fronteira, elas não têm um suporte na questão de saúde ali muito bom. Isso é até uma crítica que eu faço, porque assim, galera super do bem, lugares super lindos e às vezes, Guajará-Mirim, por exemplo, não tem um grande hospital. Então assim, é uma coisa que eu acho que o povo merecia bem mais e que o poder público poderia dar muito mais atenção. Então, a gente tem certeza que a gente tomou a decisão certa, a gente está sendo super responsável nos nossos projetos, a gente tem não só o Ouso Passar como projetos, mas muitos outros. Então, assim, foi muito importante esse período da minha vida como policial federal, a gente pediu exoneração e graças a Deus, assim, a gente saiu com o coração muito tranquilo, porque, inclusive, para pedir exoneração, você não pode ter nenhuma mancha dentro do órgão. Se você tiver com alguma mancha dentro do órgão, eles seguram você
ser para você pagar por aquilo ali, por exemplo, passar por um processo administrativo disciplinar para depois você sair. Então, assim, a gente saiu de lá super contente. Nosso chefe hoje é nosso amigo. Tem até foto, vou botar uma foto dele aqui, ó, com a gente. Esse era o nosso chefe. Ele um dia desse estava aqui em João Pessoa, a gente tirou essa foto. Então, assim, fizemos muitos amigos, gostamos muito dessa experiência. É uma experiência muito linda que eu quero contar para os meus filhos, que eu fiz parte da Polícia Federal. E tenho muito orgulho de ter feito parte e também tenho muito orgulho da minha decisão de ter buscado seguir o meu sonho. Assim como o Diego, é algo que assim, a gente tem muito orgulho de falar. Acho que é uma decisão muito difícil, não é fácil de forma alguma. Imagina você abrir mão de um cargo público num um órgão bacana que paga uma remuneração boa e tudo mais para que você vá ali seguir um outro sonho. É muito, muito bacana, mas a gente fica muito feliz também de outros alunos nossos, hoje estarem entrando tanto para a Polícia Federal, quanto para a Rodoviária Federal, quanto para outras polícias civis. Então, é uma galera, uns alunos nossos, indo nos representar dentro desses órgãos. Então, é algo que a gente guarda no coração e fica muito, muito, muito feliz. Então, essa é a minha história, que eu fui policial federal, hoje não sou mais, hoje sou mentora de concurso público, hoje sou empresária, temos aí outras empresas também no ramo online. E é isso, galera. Qualquer dúvida, bota aqui nos comentários que eu faço um vídeo posteriormente falando com vocês. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, me siga lá nas redes sociais. E é isso. Beijo, fique com Deus.